noite, querido. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é lindo, queridos. Deus é lindo. Quero compartilhar uma reflexão com os irmãos. Está no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23. Diz assim, ó. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a si mesmo ou se destruir. Então nós vemos aí Jesus, ele deixando bem claro quais são as opções para segui-lo. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus fala sobre o verdadeiro custo de segui-lo. Ele não promete uma vida sem dificuldade. Não promete. Quando a gente busca uma vida sem dificuldade, servindo a Deus, isso significa que nós não temos, aonde a gente congrega, a gente não está ouvindo a verdade. Porque aonde nós congregamos, se a gente estiver ouvindo a verdade, a gente vai entender pela Bíblia, como nós estamos lendo aqui, que Jesus ele estava dizendo que se alguém quiser segui-lo, tem que negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. A cruz é um objeto de sacrifício. Lembra que Paulo ele disse: já estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus ele não promete uma vida de dificuldade. Se eu estou procurando uma vida sem dificuldade na presença de Deus, se eu estou procurando uma vida sem dificuldade, significa que eu não sou discípulo de Jesus. Porque um discípulo sem cruz não é discípulo de Jesus. Mas Jesus ele diz que é necessário negar a si mesmo. Ou seja, deixar de lado os próprios desejos. Os próprios desejos. O ego. E seguir o caminho dele. Tomar a cruz diariamente significa estar disposto a enfrentar dificuldade, perseguições. Significa estar disposto até o sofrimento por causa da fé. A cruz, ela é um símbolo de sacrifício. Jesus nos convida a viver uma vida de entrega total a Ele. Com disposição para enfrentar qualquer obstáculo em seu nome. Você está entendendo? É por isso que antigamente os discípulos eles traziam evidência que eram discípulos de Jesus.
Observe que naquela palavra que Jesus ele disse que vós sois a minha testemunha, diz que a palavra no originais ali é martiaria. Vós sois o meus mártires. Vós sois aquele que vai trazer evidência que é meu discípulo, entregando a sua vida por amor a mim. Você está entendendo? Por isso que eu sempre peço a Deus, Senhor, eu não quero me enganar quanto à verdade do Evangelho. Um dia eu falei, nem que for para começar de novo. Olha só, nem que for para começar de novo. Porque começar de novo é voltar na origem. Você está entendendo? Avançar no futuro significa voltar de novo à origem para entender de forma certa que o Evangelho ele não é comida e nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se eu estou buscando um caminho, e se alguém diz que esse caminho é o mesmo lugar que Jesus deixou as suas pisadas, eu não quero passar por dificuldade, estão ministrando a mim mensagem que corta atalho da cruz. Porque as pisadas dele deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Todos nós sabemos que o nosso Jesus passou. Por exemplo, nós queremos ser amados pelo mundo que o crucificou. Sendo que ele disse, assim como eu não sou desse mundo, vós também não é desse mundo. Quer dizer, ante o mundo amava o que era seu. Ante o mundo não nos perseguia, porque nós estávamos presos também no sistema deste mundo. Nós estávamos presos no sistema, fazendo a vontade do mundo. E o mundo amava aquele que era seu. O mundo nos abraçava. Mas estamos no mundo ainda, mas como Jesus disse, não somos mais do mundo. É por isso que Jesus disse, não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se a mim perseguiram, a vós também perseguirão. Aí eu vou em busca de mensagens que me isenta da cruz. Eu vou em busca de mensagem mensagem a qual fala que eu não preciso renunciar a nada. Quem prometeu o mundo para Jesus foi o diabo. Lembra? Onde Jesus foi tentado no deserto, o diabo falou, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Nós estamos lendo aqui que Jesus ele mostrou o caminho mais difícil para quem querer se aproximar dele. Então qualquer coisa, qualquer Jesus que eu estou se aproximando dele, sem perseguição, ninguém está me criticando, ninguém está falando mal de mim, eu não estou tendo problema nenhum, esse não é o caminho que Cristo trilhou. Este não é o caminho que Cristo trilhou. Jesus ele fala sobre o verdadeiro custo de segui-lo. Ele não promete uma vida sem dificuldade, mas sim é necessário negar a si mesmo. Você está entendendo? Está entendendo, queridos?
Seguir a Jesus não é fácil, mas é o caminho para a verdadeira vida. Precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso conforto, do nosso plano e até da nossa própria vontade, para que Ele seja o centro da nossa vida. A verdadeira alegria está em viver uma vida de sacrifício em obediência a Ele. O Dr. Millie Monroe, ele dizia que uma vida sem propósito é pior do que a morte. É pior do que a morte viver uma vida sem propósito. Então ele dizia, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. E Jesus nos ensina que tentar preservar a nossa vida e nossos próprios interesses de maneira egoísta, nós acabamos perdendo o verdadeiro propósito e sentido da vida. Porém, ao entregarmos nossa vida por amor a Ele, ao seu Evangelho, encontramos a verdadeira vida, uma vida de plenitude e de propósito eterno. A ideia de perder a vida aqui é renunciar aos próprios desejos e ambições para viver uma vida de obediência a Deus. Você está entendendo? Se buscarmos o nosso próprio bem-estar acima de tudo, podemos acabar perdendo o que realmente importa, a vida eterna e a paz que Jesus oferece. A verdadeira vida está em se entregar a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Oh, maravilha! Rei de Calabá! Então ele dizia, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a si mesmo ou se destruir? Por isso que Jesus, ele nos prova primeiro. Ele nos prova, porque Ele não quer nos perder para as coisas. Ele não quer. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que José, ele foi tirado do seu pai, ele foi jogado na cova, ele trabalhou como escravo, ele sofreu uma calúnia pela mulher de Potifar, ele foi parar numa cadeia. Mas como eu preguei aqui esses dias, quando você ama a Deus e vive pelo decreto de Deus, até o mal que as pessoas te fazem, ela se torna bem para você. Ela se torna bem. E nós vemos que em todo tempo, José estava pronto a obedecer a Deus. Ele obedeceu o tempo inteiro, mesmo sendo tirado do seu pai e seus irmãos, né? Fez o que fez, mas ele ficou confiante em Deus. E lá na frente, como ele buscou o reino de Deus, as coisas que José necessitava, ele era jovem, ele precisava casar. Ele poderia ter se entregado à mulher de Potifar. Ele poderia ter se entregado ao desejo temporário. Ele poderia ter pulado o processo se entregando para a mulher de Potifar. E depois fazer uma oração falando para Deus, Senhor, o Senhor sabe que não é fácil, eu sou jovem. É muita coisa uma atrás da outra. Quem sabe alguém está falando assim? Talvez você está falando, é muita perseguição, Senhor. É problema daqui, é problema dali, eu não aguento mais. Eu vou se entregar a algo temporário. Não se entrega não, que o que Deus tem para você é grande, não se entrega. Permanece que nem José permaneceu. José poderia simplesmente ter se jogado nos braços daquela dona
É, mas ele foi caluniado e não se entregou. Não se entregou. José nunca fugiu dos seus compromissos. Ele esteve ali sujeito ao seu senhor, que era Potifar. Mas quando o pecado tentou abraçar ele, ele fugiu do pecado. Ele sempre esteve sujeito ao céu. Mas tudo aquilo era um treinamento para ele. Porque lá, após se render ao céu e obedecer ao céu, as demais coisas que José precisava seria acrescentado na vida dele no tempo certo. Deus daria uma mulher para ele. Deus daria filho para ele. Deus traria a sua família para perto dele. E os próprios irmãos dele tomariam a lição, aprendendo a servir a Deus de verdade. Aprendendo que um verdadeiro servo de Deus não arma calúnia para o seu irmão, para os irmãos da família, e nem mente para o seu próprio pai, o seu criador. Você está entendendo? Então, muitas vezes, as coisas que Deus pode nos dar, se não tivermos maturidade, ela pode nos roubar de Deus. As coisas que Deus pode dar, se não tivermos maturidade, ela pode nos roubar de Deus. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, por que ele pediu Isaac? Porque lá no começo, por causa de um filho que ele queria, ele fez caca. Ele enfiou os pés pelas mãos. Ele aceitou a proposta de Sarai em se deitar com Agar para que pudesse ter filho com Agar. Por causa de um filho que ele queria. O que você quer, o que eu quero, que pode tirar Jesus do primeiro plano em nossa vida e colocar Jesus em segundo plano? Ele sabe disso. Talvez eu quero isso, talvez você quer isso, mas quando eu e você tomar posse disso, nós vamos colocar Jesus no bolso, nós vamos descer no primeiro ponto do ônibus do caminho da fé e vamos falar: Senhor, agora pode deixar que eu sigo sozinho. Então Jesus, ele não quer nos perder. Então por isso ele vai nos treinar. Ele vai permitir situações de desconforto. Ele vai permitir muitas vezes que vivemos na sombra. Sabe o que é viver na sombra? É quando ninguém te enxerga. É quando quem vive na sombra não consegue ser reconhecido. Fica invisível diante das pessoas. Fica invisível. Você está entendendo? Aquele que vive na sombra fica invisível diante das pessoas. Então Jesus vai permitir essa situação para nos treinar. Para que nós venhamos ser crucificados. E após sermos a nossa carne ser crucificado, quando alguém está morto, não tem mais ambição. Quando alguém está morto, se contenta com aquilo que tem, em vez de ficar almejando aquilo que não tem. Sim, dá glória a Deus por aquilo que tem, em vez de ficar se lamentando por aquilo que queria ter.
Porque está morto. Porque a carne foi macetada. Aí Jesus fala assim, agora sim. Agora está pronto. Então foi por isso que Deus falou assim, Abraão. Deus fez questão de dizer para Abraão, de lembrá-lo, pega o seu filho, o seu único filho que você ama. Você está entendendo? Talvez tenha alguma coisa que, por amar tanto esse algo, a gente pode colocar Deus do lado. A gente pode colocar Deus em segundo plano. E Ele não quer nos perder. Ele está nos preparando lugar. João capítulo 14, versículo 2 ou 3, para que aonde Ele esteja, nós venhamos estar também. Já pensou? Ele nos preparar lugar. Depois Ele nos conceder alguma coisa desta vida que são benéficas a nós. É de praxe ter uma casa própria, é de praxe ter um carro, é de praxe ter um bom trabalho. Mas se de repente já houve circunstância da pessoa ser tão ambiciosa financeiramente, Deus dá um bom trabalho para ela. Então ela trabalha das 7 às 5, ou das 8 às 6, e ela chegava e ia trabalhar. Ela chegava e ia para a igreja com toda a sua família. Mas de repente a ambição subiu no coração dela. Porque de repente apareceu uma oportunidade dela trabalhar de noite também. De repente ela está trabalhando de dia e de noite. Então não sobra mais tempo dela ficar com Deus. Aí ela fala assim, Deus sabe que eu preciso trabalhar. Mas ela esqueceu que tem que trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Uma coisa é você trabalhar para viver. Porque o próprio Deus, ele disse que o homem coma do pão do teu suor. Paulo chega a dizer que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então tem que trabalhar para viver, mas não viver para trabalhar. Trabalha de dia e trabalha de noite. Trabalha de dia e trabalha de noite. E o trabalho da noite ainda fala que foi Deus que deu, que está aproveitando. Então Deus, ele disse, pega o seu único filho, aquele que você ama. Deus estava querendo dizer, aquele que de repente você pode fazer caca por causa dele. Você está entendendo? E vai, sobe lá no Monte Moriá. Sobe lá no Monte Moriá e sacrifica ele por amor a mim. Você está entendendo? Então aqui em Lucas 9:24 ele diz, porque quem quiser salvar sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salva. Você está entendendo? Jesus, ele ensina que ao tentar preservar a nossa vida e os nossos próprios interesses de maneira egoísta, acabamos perdendo o propósito e o verdadeiro sentido da vida com ele. Então vamos guardar esta palavra. Vamos guardar esta palavra. Você está entendendo? Medita mais nessa palavra. Jesus, ele pegou o caminho mais difícil e nos ofereceu esse caminho mais difícil para quem quiser se aproximar dele.
De repente a gente começa a buscar gurus, a qual diz coisas a qual queremos ouvir. Lembre-se, o povo de Israel, Deus tirou eles do Egito, levou eles como asa de águia. O mar não os parou, o muro de Jericó não os parou, o Jordão não os parou. Eles caminhavam no deserto, os pés não inchavam, a roupa não envelhecia. Porque quando você está andando dentro do decreto de Deus, coisa extraordinária acontece. Então esse povo era um povo que as outras nações tinham que se inspirar nesse povo. As outras nações pagãs tinham que olhar para o povo de Israel e se inspirar no povo de Israel, que era servir um Deus vivo. Mas de repente, você sabe que para servir a Deus é no tempo de Deus. Deus trabalha com o tempo. E nós queremos para ontem. Então eles queriam que Deus falasse como eles quisessem. Porque Deus andava junto com o povo de Israel. Ele era a coluna de fogo à noite e ele era a nuvem de dia. Mas quando Moisés subiu no monte, e por 40 dias Moisés ficou no monte, e quando Moisés desceu, eles estavam adorando um bezerro de ouro, a qual fez Arão. E Deus se irou com aquele povo. Ele se irou. O mesmo Deus que andava junto com o povo de Israel não queria mais o povo perto dele. Pediu que o povo ficasse 1 quilômetro longe dele e queria exterminar aquele povo. Queria exterminar aquele povo. Porque eles se tornaram egoístas, eles se tornaram orgulhosos. Era para eles ficar 40 dias no deserto, eles ficou 40 anos. Eles ficavam rodeando no deserto. Quem faz o nosso deserto somos nós mesmos. O deserto de Jesus foi 40 dias, porque ele foi obediente em tudo. Quando nós resistimos à tentação e obedecemos a Deus, o nosso deserto é culto. Mas quando nós desobedecemos no deserto, o nosso deserto se torna longo. Do povo de Israel se tornou 40 anos. Os meninos falavam, mãe, nós já não passou por esse mesmo caminho? Porque eles ficavam rodeando e não ia a lugar nenhum. Quando Deus ele quer nos provar, acontece isso. A gente fica rodeando e não cresce. Não morre, mas também não cresce. Não morre, mas também não vai a lugar nenhum. Aí sabe o que eles fizeram? Em vez das outras nações pagãs imitá-los, eles quiseram imitar as nações pagãs. Eles pediram, como a nação pagãs tinha um rei, eles pediram que Deus também desse um rei para que fosse adiante deles. Hoje ainda acontece isso. Nós temos a Bíblia na mão e através da Bíblia nós vamos conhecer quem Deus é. E através de conhecer quem Deus é, nós vamos saber o que Ele faz. Mas nós queremos ouvir alguém. Ah, dia 30 vai estar um irmão de lá do Rio de Janeiro.
Parece que o Espírito Santo vai vir com aquele pastor e vai subir com ele lá na estação do Rio de Janeiro e vai descer com ele aqui na estação de Catanduva. E quando aquele pastor for embora, o Espírito Santo também vai. Parece que o Espírito Santo não habita no nosso templo, que é o nosso corpo. A gente quer ouvir de homens. A gente quer ouvir algo rápido. Você está entendendo? Então Samuel ficou triste, mas Deus falou com Samuel: Samuel, antes de você, quem está triste é eu. Porque antes eles estão me abandonando a mim primeiro. Há de ser que eu vos trouxe como asa de águia. Eu fiz chover codornize do céu e chover maná do céu. Agora eles estão pedindo para que eu dê um homem para governar eles, porque eles não estão contentes com a minha direção. Tá entendendo, querido? Então, querido, tem a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Para nós não sermos enganados. Para nós não transformar o reino de Deus em comida e em bebida. Se tá difícil, você tá no caminho certo. Se tá difícil, carrega a sua cruz. Guarda esta palavra. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima live.